Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo no capítulo 52 do livro dos Salmos. Nós temos estado aqui a olhar para estes grandes salmos que efetivamente nos falam ao nosso coração. E aqui este salmo que nós vamos olhar hoje apresenta-nos um quadro profético, que é também apontando para a vinda do Anticristo. O homem que vive no seu estado natural, ele de alguma forma vive debaixo dos seus desejos naturais, dos seus desejos da carne, que a Bíblia usa esta expressão. E efetivamente esse contexto vai nos conduzir a um afastamento cada vez maior da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando nós contrariamos esses desejos da carne e permitimos que Deus fale ao nosso coração, aí efetivamente nós aí nos colocamos no centro da vontade de Deus e podemos apreciar de uma forma muito melhor aquilo que é a vontade de Deus para nós. Este anticristo será uma personagem que se irá levantar contrária à vontade de Deus. Não só alguém que simplesmente se opõe à palavra de Deus, mas alguém que vai procurar destruir os filhos de Deus. De alguma forma as coisas se estão preparando para que esse dia aconteça. Será uma personagem histórica, alguém na história que irá fazer isso. Não é simplesmente uma ideia. Esta ideia que nós vamos analisar tem um nome, vai ter um nome. De alguma forma será um ditador que irá governar o mundo em termos mundiais. Nós encontramos efetivamente Cristo referindo-se a esse inimigo quando ele fala no seu sermão do Monte das Oliveiras. Nós também encontramos estas referências no livro de Daniel e muitos outros livros da Bíblia. Por isso será uma personagem que efetivamente terá o seu lugar na história. E se nós analisarmos a história, o percurso que nós estamos a encontrar na nossa história, certamente esses dias estarão para breve. Pois vemos que o contexto histórico, o contexto político, o contexto económico, cada vez irá favorecer mais uma personagem que venha trazer a salvação à economia, venha trazer a salvação para um mundo que se encontra de alguma forma em caos e desespero. Nós já analisamos e começamos a constatar um facto que é quase global, em que as pessoas estão muito desacreditadas da política. É só olhar para as sondagens de abstenção nas eleições e verificamos efetivamente que as pessoas cada vez menos acreditam que vale a pena votar. Hoje as pessoas em grande escala se abstêm de se envolver na política. Mesmo homens intelectuais, pessoas sábias, se abstêm de se envolver em política, pois eles sabem que a política está desacreditada no meio da população. Então um dia esse cenário vai de alguma forma propiciar que uma pessoa se apresente como sendo ele mesmo o salvador da humanidade. Esse será a pessoa que se vai apresentar como sendo um anticristo, alguém que se levanta contra os valores de Cristo. Mas vamos então olhar aqui para o Salmo 52 e vamos começar no verso 1 deste mesmo Salmo. Este contexto aqui do Salmo 52 ou Salmo 55 nos vai apresentar um contexto profético, podemos dizer assim. Olhemos então para a palavra de Deus. Porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Aqui vemos este homem que se gloria no mal, que se gloria na maldade que ele próprio pratica. No salmo anterior vimos Davi, no Salmo 51, que se sentia mal por causa do seu pecado. Ficava angustiado, numa profunda tristeza por causa do seu pecado. Porém aqui este homem é apresentado como alguém que se gloria, tem prazer na sua maldade. Aí ele encontra realmente o seu deleite. Como é que você encara a sua vida? Esta é a pergunta que eu tenho para si. Como Davi, que se de alguma forma entristecia por causa do seu pecado, ou como alguém que se gloria nas suas maldades? Infelizmente nós verificamos cada vez mais que as pessoas têm prazer
em se vangloriar nos seus erros, têm prazer em se vangloriar na sua maldade, têm prazer em poder declarar os seus feitos errados. Vemos hoje que a pornografia e as pessoas que praticam pornografia passam a ser estrelas de cinema, artistas, os proxenetas passam a ser agentes e temos assim um negócio montado. E vemos também que pessoas que utilizavam corrupção são pessoas que normalmente estão em lugares de destaque, passam a ser grandes negociadores. E então as pessoas têm prazer naquilo que é o pecado, se gloriam naquilo que é o seu pecado. E é isto que a Bíblia nos relata aqui. E a gente constata isto hoje em dia. E ai daquele que se levanta a contestar estas situações. Como é óbvio, não estamos contra as pessoas, mas sim contra aquilo que são os seus feitos. E aquilo que a Bíblia mostra que destrói a alma humana. Então é necessário que nós continuemos a afirmar aquilo que são os valores de seriedade, de honestidade, de verdade, de pureza, pois eles terão certamente grande benefício na vida de cada um de nós. Quando nós abrimos mão disso, então realmente a alma humana começa a desmoronar e aquilo que era errado passa a ser certo e aquilo que é certo passa a ser errado. E é isso que infelizmente constatamos cada vez mais. Pessoas que afirmam que os valores, então, que alguns defendem como a verdade, a honestidade, são caducos, não vale a pena prosseguir neles, mas antes, pelo contrário, começa-se a valorizar a corrupção e pessoas que supostamente estão indiciadas em crimes desse género são eleitos e tomam posses e têm cargos importantes. Verificamos pessoas que prosseguem a honestidade, são desacreditadas, são presas, são, enfim, maltratadas porque, infelizmente, tomaram a opção de seguir a verdade e a honestidade. Então, é isto que este salmo começa por relatar. Este é o contexto que ele está a relatar naquela época e que parece que não é muito diferente dos nossos dias. Mas vejamos o verso 3. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. E, efetivamente, é assim o anticristo. Ele possui todas estas terríveis qualidades. Ele será certamente um homem poderoso, como nós já vimos nos versos anteriores, mas não só poderoso no sentido de influência, mas também de palavras. É um homem que prefere usar a mentira, a corrupção, o engano. E ele será bem-sucedido, digamos assim, nessas suas intenções. O verso 5 ainda prossegue. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, te extirpará da terra dos viventes. Vemos que apesar desta figura, esta personagem, vir a ser uma pessoa extremamente poderosa, no entanto, Deus não permitirá que ele subsista para sempre. Deus, a seu tempo, fará justiça. Deus, a seu tempo, irá fazer com que esta personagem e muitas outras que de alguma forma convivem com a corrupção e a mentira, um dia se faça justiça com elas. O verso 6 ainda nos diz: os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua própria perversidade se fortalecia. Então vemos aqui que esta personagem não irá continuar para sempre. Olha o que acontece a várias famílias no nosso próprio país por causa destas situações. Vemos que, efetivamente, elas não podem continuar a prosperar. Em algum momento, Deus fará justiça. O verso 8 ainda prossegue: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Aqui vemos a diferença entre o incrédulo e aquele que crê em Deus. O incrédulo confia nas suas próprias riquezas, na sua própria força, na sua própria capacidade. Aqueles que creem em Deus confiam em Deus. Os que confiam nas riquezas serão destroçados, mas aqueles que confiam em Deus serão firmados e abençoados para sempre. O verso 9 ainda prossegue: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. O rico termina nas piores das condições, em termos eternos, mas aqueles que confiam no Senhor é como a oliveira verdejante na casa de Deus. Desta forma, agora chegamos ao Salmo 53, e ele diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus.
Às vezes, meio a brincar, costumamos dizer entre nós, alguns amigos, que a própria Bíblia até diz que não há Deus. Mas a Bíblia diz que não há Deus na boca do insensato. Porque é aquilo que encontramos aqui neste Salmo 53. Se nós lêssemos a Bíblia de uma forma errada, de uma forma faseada, podemos dizer assim, tirando os textos bíblicos do seu contexto, poderíamos olhar para metade deste versículo que diz não há Deus. Mas quem é que diz que não há Deus? É o insensato no seu coração. Então, se nós não olharmos para a Bíblia de uma forma conveniente, vamos até dizer que a Bíblia diz que não existe Deus, mas o que não é verdade. Então, desta forma, podemos ver que, infelizmente, muitas pessoas utilizam a Bíblia e deturpam as Escrituras, não olhando para a Bíblia com olhos de ver. É necessário olhar para os versículos da Bíblia no seu próprio contexto literário e poder analisar estes textos de acordo com os parágrafos onde eles se inserem. Nós verificamos que, infelizmente, muitas pessoas pegam na Bíblia e utilizam frases da Bíblia sem perceber o seu próprio contexto. Utilizam essas frases retirando-as do seu contexto e torcendo ou enganando as pessoas utilizando frases retiradas do contexto. E nós sabemos quão terrível é quando as frases são tiradas do seu contexto. Então é importante nós entendermos, e este é um exemplo que nós costumamos usar meio a brincar, para mostrar que não podemos retirar as palavras da Bíblia do seu próprio contexto. Não podemos retirar as promessas de um contexto, não podemos retirar os juízos de Deus do seu contexto, não podemos retirar frases do seu contexto e aplicá-las assim sem mais nem menos. Temos de olhar para a Bíblia de uma forma séria, responsável e não deturpando aquilo que nós encontramos lá. É por isso que este verso 1 do Salmo 53 é importante e devemos analisá-lo no seu próprio contexto. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então vemos que as pessoas muitas vezes argumentam se Deus existe ou não existe, mas só quem efetivamente é insensato, não é de bom senso, que pode fazer uma afirmação tão categórica, tão redundante. Nós sabemos, se analisarmos os povos ao redor do mundo, mesmo os povos mais simples, mais tenues, aqueles que têm, podemos dizer, mais pobres, talvez que não têm tanto desenvolvimento tecnológico, mesmo esses têm no seu íntimo o sentido de adoração. Não quer dizer que as pessoas o canalizem para o sítio certo. E nós sabemos, infelizmente, que há muitas religiões. Isso não é positivo. Não é esse o objetivo de Deus. Mas isso mostra só o seguinte, é que o ser humano tem uma necessidade de encontrar um ser superior. Tem uma necessidade de encontrar Deus. E isso é o que eu quero ressaltar aqui. E o facto é provado porque todos os povos, em todas as culturas, procuram esse ser superior. Mesmo em povos do Oriente, onde a sua filosofia política levava com que as pessoas negassem a existência de Deus, e verificando a história, fomos ver que esses mesmos povos que eram forçados a negar a existência de Deus por ideologias políticas, eles foram encontrando Deus e as pessoas não negaram efetivamente a existência de Deus. É verdade que houve grandes grupos de pessoas que o fizeram por pressão, por isto e por aquilo, mas o facto é que chegamos à conclusão que as pessoas continuavam a buscar um ser superior, continuavam a buscar orientação divina e dessa forma as pessoas foram encontrando formas de contornar essa pressão política que era exercida sobre eles. E quando o homem muitas vezes não encontra esse ser superior, o homem deifica-se a si próprio. O homem idolatra-se a si mesmo e cria, no fundo, ele próprio, o Deus, à sua imagem e semelhança. E não sei se estão a ver a tentativa que estou a fazer de utilizar, inclusive, textos bíblicos para mostrar o ridículo onde o homem cai muitas vezes. Foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança e muitas vezes nós estamos a querer criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Reduzir Deus àquilo que é a nossa finitude, reduzir Deus à nossa limitação. Por isso, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a iniquidade. Já não há quem faça o bem, diz o salmista. Vemos aqui que efetivamente é necessário que nós continuemos na busca dos valores morais, os valores éticos, os valores da vida, pois são eles
que efetivamente nos trazem, nos fundamentam uma convivência sã na sociedade. Poderíamos olhar para o mundo e muitas vezes esta filosofia está presente nos nossos dias, que no fundo é aquilo que a Bíblia diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. No fundo as pessoas olham e dizem: bem, a vida não é mais do que isto, então o melhor é comer e beber, gozar o máximo que se pode, porque depois vamos morrer e acabou tudo. A verdade bíblica é que não acaba tudo com a morte. A morte é uma passagem para a eternidade. E então, se nós perdemos a perspectiva do eterno, efetivamente o melhor caminho seria comer e beber. Mas como temos a perspectiva do eterno, a vida não se limita a estes 70 anos, 80 anos de vida. Não, a vida não se limita a isso. Por isso vale a pena prosseguir em valores que fundamentam uma sociedade. E nós olhamos para a história da humanidade. Se nós fizermos uma análise sociológica, uma análise histórica da vida do homem, vamos ver que os povos que mais prosperidade tiveram a nível material foram os povos que buscaram a Deus de todo o coração. Olhemos para o caso da Europa, não precisamos ir mais longe. Olhemos para a Europa, o período da história da Europa onde houve mais prosperidade foi quando o povo de Deus se voltou para Deus. Quando os homens buscaram a Deus de todo o coração. E olhemos para uma Alemanha, para uma Inglaterra, para uma Suécia, e nós hoje queremos nos comparar a esses povos. Nós em Portugal queremos ter o desenvolvimento que essas nações têm, mas nós não percebemos que isso aconteceu porque valores éticos, morais, foram a base dessa sociedade. Valores de solidariedade, valores de amor, valores de verdade, valor de integridade, valores que mostram que a corrupção não deve ter lugar numa sociedade. Foi isso o fundamento dessas sociedades. E quando esses valores começam a ser postos de lado, nós começamos a ver essas sociedades em declínio. E hoje fala-se do declínio da Europa. Eu creio que o declínio da Europa tem por base, a razão principal é o afastamento de Deus que estas nações têm tido. E nós, infelizmente, verificamos isso na nossa própria nação. O nosso maior atraso não é económico. O nosso maior atraso não é cultural. O nosso grande atraso é espiritual. O nosso povo português tem vivido debaixo das trevas espirituais. E enquanto nós formos seguindo religião e ao mesmo tempo misticismo e ao mesmo tempo ocultismo e bruxaria, nós vamos estar debaixo dessas trevas espirituais. Enquanto nós não nos voltarmos para Deus, efetivamente não vamos ver desenvolvimento na nossa nação. Mas eu gostaria de voltar aqui a este Salmo 53 que tem tanto para nos dizer. E vamos passar para o verso 2. Ainda só vimos o verso 1 deste Salmo 53. Eu queria olhar para o verso 2 deste Salmo. E diz: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Este é um desafio tremendo. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas da sociedade, elas até querem seguir de alguma forma Deus, mas efetivamente não o buscam de todo o coração. É necessário buscarmos a Deus. Se queremos ver um país diferente, se queremos ver a economia do nosso país mudar, se queremos ver o ensino mudar, se queremos ver os nossos filhos viverem de uma forma mais agradável no futuro, a única solução está em Deus. Está em você e eu começarmos a viver os princípios de Deus de uma forma intensa e ativa. Não ficarmos acomodados às coisas da nossa sociedade. Não ficarmos de braços cruzados a pensar: bem, os outros é que têm de fazer um esforço. Não, nós todos temos que fazer alguma coisa para mudar este estado de sítio. Necessitamos mudar a nossa atitude em primeiro lugar. Então é necessário que nós busquemos a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso nos diz a Bíblia. E a própria Bíblia nos diz: provai e vede que Deus é bom. Então nós devemos fazer essa experiência com Deus. Eu creio que o que nos falta na nossa nação é efetivamente darmos esse passo. Se nós, mais uma vez, olharmos para a nossa própria história, tivemos, é verdade, um momento grande dos descobrimentos e nós sempre voltamos a esse momento se queremos encontrar alguma coisa de grande e interessante na nossa história. Temos que voltar 500 anos atrás. E é triste para mim, como português, ter que voltar tão para trás para encontrar alguma coisa de interessante que aconteceu na nossa história, que efetivamente foi grandiosa. Temos que reconhecer.
Mas para que isso possa voltar a acontecer, nós precisamos voltar às Escrituras, voltar à Bíblia, voltar a um relacionamento com Deus. E não sei se está lembrado, o período histórico em que Portugal de alguma forma cresceu antecedeu, no fundo, esse grande movimento de libertação espiritual que aconteceu na Europa no século XV, século XVI. E Portugal não acompanhou essa evolução do século XV e XVI. Os países do norte da Europa sim, mas aqui a Europa do sul não acompanhou essa evolução espiritual. E por isso entramos num período de trevas, num período de obscurantismo, de misticismo, de dúvidas, de grande perturbação espiritual até hoje. E eu creio que necessitamos ter uma nova oportunidade. E já está a acontecer essas novas oportunidades. O povo português está a abrir os olhos, está a começar a despertar para as coisas espirituais. E isto alegra-me profundamente, porque eu aguardo que esse dia de mudança vai chegar, porque você, eu, fizemos as opções corretas de seguir a Deus, independentemente dos outros, fazer as nossas próprias escolhas, de seguir a verdade, seguir a justiça, não nos acomodarmos às situações, falarmos aquilo que é correto, independentemente das influências externas, mantermos-nos firmes naquilo que é justo. E isso vai trazer benefícios a médio e longo prazo. Mas temos de avançar aqui para o verso 13 e diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam Deus. É interessante que é este o caso no nosso país. Muitas vezes não aproveitamos as oportunidades para nos aproximarmos de Deus. E aqueles que são obreiros da iniquidade, da corrupção, eles vão continuar a tirar aquilo que é do povo, vamos continuar a aumentar os impostos, vamos continuar a sofrer, e é este o estado das coisas. Necessitamos mudar a nossa vida ética, necessitamos mudar os nossos princípios para que o país mude efetivamente. O verso 5 ainda diz: tomaram-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Oxalá de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vemos aqui que Deus efetivamente quer trazer alegria ao seu povo. Deus quer socorrer o seu povo. E Davi faz de novo um apelo, e vamos ler esse verso aqui. Ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Este é o desafio que de alguma forma Davi apela a Deus. E no verso 2 do capítulo 54 ele diz: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às minhas palavras, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Ele retribuirá o mal aos opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois te livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se encheram com a ruína dos meus inimigos. Nós vemos que aqueles que se afastam de Deus, um dia Deus fará justiça. E nós estamos lembrados certamente de Judas Iscariotes e muitas outras personagens que se afastaram de Deus. Um dia Cristo fará justiça a si, a mim, e por isso vale a pena aguardar em Deus. Vale a pena permanecermos firmes nos valores de Deus, esperando que a justiça de Deus se faça no nosso dia-a-dia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.